E a minha temática é uma temática que, embora eu esteja bastante animada, ela é uma temática dramática. Ela não é uma temática tão animadora quanto o meu discurso. Eu vou falar sobre a legalidade do uso da força e a teoria do direito. Eu preciso só que alguém me ajude aí passando os slides, tranquilo. E, bom, este evento foi pensado, a LaJupa pensou esse evento para pegar as repercussões da teoria do direito e mostrar implicações em problemas práticos. Isso vem num desenvolvimento teórico que é muito semelhante a um desenvolvimento que a filosofia moral e a filosofia política têm feito no âmbito analítico, que é partir de concepções mais teóricas para, vamos assim, sair um pouco da ética normativa para a ética prática. Então, assim, tem até uma disputa teórica, metafísica em termos disso, se a ética prática teria um predomínio ou não. A gente está tentando seguir um caminho muito parecido, muito similar aqui dentro da teoria do direito. Bom, esse aqui é o resultado de vários anos de trabalho. Então, a minha pesquisa ela se dá prioritariamente sobre a guerra e a violência no âmbito internacional. Eu tenho uma pesquisa em desenvolvimento, que é uma tese, em torno do que são intervenções humanitárias e uso da força atualmente em Rawls. Eu restringi a um trabalho em Rawls e uma influência da teoria da guerra justa. Bom, contemporaneamente, se a gente fosse trazer o cenário dos conflitos armados, o que a gente visualiza? Há uma semana atrás, o Alto Comissariado para Direitos Humanos da ONU, ele relatou, está disponível na internet, mais de 5 milhões de afetados no conflito sírio. Então, o conflito sírio já tem quase 6 anos que se estende, 5 milhões de pessoas afetadas em um corredor migratório que vocês podem visualizar, que parte da Síria e vai até a Alemanha. Razão que foi até mobilizada, vamos dizer assim, para a eventual saída do Reino Unido, da União Europeia. O Oriente Médio hoje se tornou um laboratório da guerra. Ontem nós temos visto um acirramento, vamos dizer assim, de conflitos entre Ocidente e Rússia, com a Rússia mandando navios e porta-aviões para a região do Golfo Pérsico. China e Japão em meio a um conflito em torno de 2 ilhas e a guerra ao terror se estendendo desde setembro de 2011. Por que eu estou falando disso? Porque os conflitos e a violência internacional têm aumentado drasticamente. E tem aumentado drasticamente sobre a pretensão, sob a égide de um ordenamento público internacional que foi desenvolvido lá em 1945, com a Carta das Nações, e que gera um problema interpretativo, como eu vou mostrar para vocês aqui, em torno de um dispositivo legal, que divide os dois autores, divide os dois campos, e dentro desse dispositivo a gente vai tentar trazer 2 teorias do direito, ou pelo menos 2 visões teóricas do direito, que poderiam nos ajudar a elucidar esse tipo de problema. Então, praticamente, o que eu vou fazer aqui hoje? Eu vou partir de um diagnóstico de que os conflitos armados eles aumentaram, de que nós temos uma regulação prevista dentro da Carta das Nações Unidas, que essa regulação promove 2 divergências interpretativas, que estas divergências interpretativas podem se socorrer de alguns elementos da teoria do direito, e aí a gente pode ver algumas implicações na solução do caso. Então, praticamente é essa a minha fala de hoje. Eu vou partir do primário do objeto, ou seja, os conflitos armados e sua regulação, para beber um pouco na teoria do direito e ver quais seriam, por hipótese, as possíveis soluções, sem ter nenhuma definição prévia do que está ocorrendo. Isso é um work in progress também. Bom, vamos lá, próximo slide. Bom, a regulação do uso da força, desde 1945, para quem não conhece, está na Carta das Nações. Tá? O dispositivo do artigo 2.4 proíbe o uso da força. A força já tinha sido proibida desde o Pacto de Brian Kellogg, em 1929. E o artigo 51, que coloca o uso da força como um direito inato dos Estados, que só pode ser promovido em caso de legítima defesa. Essa expressão, inclusive, em língua inglesa, traz um problema, porque ela é inherent. E aí tem muita confusão se aquilo ali denotaria uma espécie de direito natural, ou direito inato, ou direito meramente positivo sobre essa temática. Mas se você quiser ver como é que funciona o uso da força, ela está prevista legalmente nesses 2 dispositivos. Esses dispositivos, eles são uma espécie de reflexo da Segunda Guerra Mundial,
ou seja, da conotação geopolítica que se seguiu à Segunda Guerra, e eles tratam basicamente, vamos dizer assim, de uma modalidade de warfare que é clássica. O que é o warfare? É o modo pelo qual você faz a guerra, tá? O modo pelo qual se faz a guerra e que está previsto na Carta das Nações é o modo clássico que foi estabelecido em 1648 desde os Tratados de Westfália, ou seja, as entidades principais da guerra são os estados nacionais, esses estados são estados soberanos, e eles têm uma divergência com relação a se a guerra é uma continuidade da política e da moralidade internacional, ou se ela é uma ruptura da política e da moralidade internacional. Com a Carta das Nações, as guerras ficam proscritas, com exceção das guerras de legítima defesa. Então, se você tomar a nova normatividade da época, o que nós temos, vamos dizer assim, seria uma espécie de, finalmente, o estágio civilizacional conseguiu conceber que as relações internacionais demandariam uma pacificação, fruto do trauma específico vivido nas duas grandes guerras. Porém, mesmo dentro desse esforço normativo, jurídico, já à época se podia perceber que alguns tipos de conflitos armados não se encaixavam, ou não se encaixam na definição do artigo 2.4 e do artigo 51. Então, por exemplo, conflitos transfronteiriços, movimentos de libertação nacional, guerras civis, incursões e guerrilhas, e claro, hoje, o tema principal dos conflitos armados, a guerra ao terror. Nenhum desses elementos aqui se encaixa tão fortemente nas previsões normativas da Carta das Nações, sobretudo por problemas que envolvem a ontologia, a nova ontologia da guerra. Ou seja, a guerra hoje, ela é feita principalmente por atores não estatais, enquanto as disposições jurídicas previstas na Carta das Nações regulam conflitos armados entre atores estatais. Então, isso até gera uma divergência na teoria da guerra justa entre conflitos simetricamente e conflitos assimétricos, né? Conflitos entre estados e organizações terroristas, conflitos entre estados e grupos de rebelião e assim por diante. Bom, próximo slide, por favor. Ok, mais um. Bom, aí, 3 tipologias da guerra do ponto de vista jurídico internacional, né? Bom, guerras de agressão são proibidas, legítima defesa prevê a carta como permitida, e legítima defesa também prevê a carta como permitida. Então você não pode fazer guerras de agressão, isso violaria a ordem internacional, já violaria o direito costumeiro internacional, mas você poderia fazer guerra em legítima defesa, como você também poderia fazer guerra em legítima defesa coletiva. Um exemplo contemporâneo de legítima defesa coletiva foi a incursão da OTAN sobre Kosovo durante o último conflito dos Balcãs recente. Por favor. Também, aí vem uma distinção interessante. Quando você fala de regulação do uso da força, hoje você também trabalha com a ideia de legítima defesa preventiva e legítima defesa preemptiva. São 3 tipologias analíticas que têm distinções e implicações severas com relação à legalidade da guerra. Tá? A legítima defesa, ela foi fixada por um precedente, por exemplo, quem gosta muito das coisas do precedente, ela foi fixada num conflito que os Estados Unidos teve com o Canadá, transfronteiriço durante a independência americana, durante aquele primeiro período de pós-independência de extensão dos Estados Unidos para o oeste. Naquela época, eles entraram num conflito com tribos apaches e canadenses, e se fixou a ideia de que a legítima defesa é toda a reação a uma agressão iminente, em curso, declarada, tá? E que tem que ser proporcionalmente rebatida. E aí você encontrava os elementos jurídicos necessários à definição de legítima defesa, que depois prevalece dentro do ordenamento da ONU. Tá, mas se a legítima defesa é esse elemento de agressão em curso, o que significa a legítima defesa preventiva? Bom, a preventiva é apenas uma questão criterial onde você não tem necessariamente a agressão em curso, mas é sabido que a agressão haverá por conta da manifesta intencionalidade do agente agressor, o que nos dá muitos problemas interpretativos sobre qual é o padrão que irá definir a manifesta intenção declarada do agressor.
Mas contemporaneamente, e depois do 11 de setembro, a coisa ficou ainda mais severa em termos de definição de qual seria o comportamento que poderia caracterizar a agressão que daria ensejo à legítima defesa, por conta desse elemento da pré-emptiva. Na pré-emptiva, se sustenta a ideia de que sequer eu tenho a intenção manifesta, mas eu tenho indícios da possibilidade de que haverá agressão e, portanto, eu poderia agir de maneira antecipada. Então, veja, legítima defesa preventiva e pré-emptiva são categorias da legítima defesa antecipada. Legítima defesa é a conotação clássica que nós temos, que deriva, se você for ver moralmente, da ideia de self-defense, uma ideia que a gente estuda em direito penal e que, por um raciocínio de analogia, também se aplica ao direito internacional público. Então, basicamente, esse é o quadro da regulação do uso da força. Bom, se este é o quadro, a pergunta central sobre o uso da força é: até onde podemos interpretar a Carta das Nações? Por exemplo, coerção econômica significaria uso da força? Direito de autodefesa, nós vimos antecipadamente agora, legítima defesa preemptiva, legítima defesa preventiva, são lícitas juridicamente? Intervenções em guerras civis, e a gente poderia colocar aqui um rol extenso, como por exemplo as intervenções humanitárias, a própria doutrina da responsabilidade de proteger, hoje com inclusive um departamento inteiro das Nações Unidas para cuidar e operacionalizar a responsabilidade de proteger. Então, até onde nós podemos ir com isso? Por favor. Bom, uma autora do campo, e sem dúvida uma leitura obrigatória sobre o assunto, é a Christine Gray. Ela diz assim: deveria a carta ser lida como aberta a uma dinâmica e imutável interpretação sob as bases das práticas estatais, ou, ao invés, deveria a proibição do uso da força, no artigo 2.4, ser lido como tendo um significado fixo, estabelecido em 45, sobre a base do significado das palavras, àquela época e à luz dos trabalhos preparatórios e fins de seus fundadores? Para quem não acompanhou até agora, porque eu falo muito rápido, por que a Christine Gray está tomando esse ponto aí? Porque o próprio texto jurídico normativo da Carta das Nações dá ensejo a divergências interpretativas sobre como a gente vai aplicar ou como vai compreendê-lo para fins de ilicitude ou ilicitude da guerra. E aí a gente vai ver que tem duas correntes interpretativas. Vamos lá. Bom, mas antes de falar delas, eu quero falar disso aqui, ó. Um precedente importante para quem gosta de estudar direito internacional público e gostaria de acompanhar as decisões sobre o tema da força. O Nicaragua Case é um ponto central para isso. Tá? O que é o Nicaragua Case? Foi um caso que foi levado à Corte Internacional de Justiça. A Nicarágua processou os Estados Unidos sob o fundamento de que esses foram responsáveis por atividades militares e paramilitares ilegais contra o seu território. A jurisdição da Corte Internacional de Justiça para processar e receber o caso também foi questionada pelos Estados Unidos. Esse é mais ou menos como se levou o caso à Corte. Mas quais são os fatos da história e da geopolítica que conduziram a isso? Em julho de 79, o governo do presidente Somoza caiu após uma ação oposicionista liderada pela Frente Sandinista de Libertação Nacional. O novo governo, instalado pela FSLN, começou a enfrentar oposição armada pelos apoiadores do governo de Somoza e ex-membros da Guarda Nacional. Os Estados Unidos, que inicialmente apoiaram o novo governo, mudou sua posição quando, de acordo com seu relato, encontrou na Nicarágua evidências de que essa estava apoiando com armas a logística de guerrilhas em El Salvador. Então, isso aí são os anos 80 e 70, a gente está em elementos da Guerra Fria, e nessa época nós temos aí a política norte-americana para a América Latina, que vocês já conhecem muito bem e sabem como ela funciona. Não posso politizar, né? Tem que evitar isso. Não posso, sob a pena de que meu discurso se torne suspeito, né? Não posso fazer isso, mas... Bom, o que acontece aí, deixa eu explicar o caso para vocês, é que tradicionalmente, desde Westfália, desde 1648, e depois confirmado com a Carta das Nações, 3 princípios são fundamentais nas relações internacionais. O princípio da não intervenção, tá? O princípio da não intervenção nos assuntos domésticos, tá? O respeito à soberania dos povos e da sua autodeterminação. Aqui, neste caso, o que está em jogo foi uma série de questionamentos sobre se eram lícitas ou não as atividades norte-americanas de financiamento de guerrilha, financiamento de forças contra-hegemônicas,
até o caso, inclusive, vamos dizer assim, os Estados Unidos chegaram a colocar minas em águas territoriais nicaragüenses, águas internas. Então, tudo isso foi levado à Corte Internacional de Justiça. Vamos lá, próximo slide. Esse precedente é muito importante. Bom, volta aqui, por favor. Aí são as questões que a Corte teve que enfrentar. Vamos lá. Os Estados Unidos violaram a obrigação costumeira do direito internacional de não intervir quando eles treinaram, financiaram, equiparam e apoiaram forças contrárias ao governo da Nicarágua. Só uma nota de rodapé aqui. Não houve divergência de fato quanto a isso, viu? Houve divergência de direito, mas, por exemplo, não foi negado que eles fizeram isso. Eles mesmos não negaram dentro da corte que eles fizeram isso. Entendeu? Os Estados Unidos quebram a obrigação do direito costumeiro internacional de não usar a força contra outro Estado quando diretamente atacaram a Nicarágua em 83 e 84 e quando as atividades elencadas em 1 resultaram em uso da força. As ações militares e paramilitares dos Estados Unidos poderiam ser justificadas como legítima defesa coletiva. Aqui está o ponto que a gente está tentando trazer. Tá? Os Estados Unidos quebraram a obrigação legal de não violar a soberania de um outro Estado quando determinaram ou apoiaram o voo de aeronaves sobre o território da Nicarágua. E o 5, que eu acho que é o mais... Porque a utilização de minas é condenado pelo direito humanitário. Né? Eu acho o mais grave, o mais severo. Quebrou os Estados Unidos obrigações jurídicas baseadas no costume internacional, não violar a soberania de um outro Estado, não intervir em seus assuntos e não interrompeu o comércio pacífico quando depositou minas nas águas internacionais da Nicarágua. Então, a Nicarágua foi à Corte Internacional de Justiça levar esse caso. A Corte decidiu o seguinte, olha, os americanos violaram o direito costumeiro internacional em relação aos pontos levantados de 1, 2, 4 e 5, e com relação ao ponto 3, a Corte decidiu que os Estados Unidos não poderiam fundamentar a sua ação na legítima defesa coletiva, quando do uso da força contra a Nicarágua. Ou seja, o que nós temos até aqui? Nós temos a regulação da Carta das Nações, nós temos um precedente específico que foi estabelecido em 86, mas mesmo assim a controvérsia sobre como interpretar a Carta das Nações, ela continuou vigente. Próximo slide. E nessa controvérsia, algumas resoluções da Assembleia Geral foram tomadas e, em alguns momentos, a própria doutrina internacionalista toma aquilo como interpretação autorizada. Então, por exemplo, a resolução sobre questões essenciais para a paz 49 da Assembleia Geral, a declaração de relações amistosas da Assembleia Geral também fala sobre conflitos armados, a definição de agressão de 74, o caso da Nicarágua de 86 e, mais recentemente, uma declaração do não uso da força de 88. A questão, por favor, volta. A questão a questão que está aqui é sobre como é que nós poderíamos preencher o conteúdo de interpretativo ou de significado dos dispositivos da Carta das Nações. Ou seja, como é que a gente deveria ler o artigo 51 e o 2.4? Aqui são todas, na história institucional disso aqui, são todas resoluções que a Assembleia Geral tomou quando o Conselho de Segurança estava travado em função do veto. Tá, então, o Conselho de Segurança, só para lembrar vocês, não sei se vocês já viram internacional, o Conselho de Segurança é o órgão executivo das Nações Unidas, que é composto por 5 membros permanentes que têm poder de veto, e mais 10 membros rotativos que não têm poder de veto. Esses 5 membros que têm poder de veto, a gente chama em língua inglesa de Great Powers. Por que eles são os grandes poderes? Porque eles representam as forças que possuem armas nucleares e que foram vencedoras da Segunda Guerra Mundial. China, França, Reino Unido, Estados Unidos, à época União Soviética, atualmente Rússia. Bom, vamos lá. Na geopolítica da interpretação, nós temos 2 posições. Uma é a visão ampla, defendida por Estados Unidos, Israel, África do Sul, tá? Em menor grau UK e França, onde diz assim, olha, o uso da força deve ser considerado de forma ampliativa para proteger nacionais em todos os lugares e para agir de forma preventiva em legítima defesa e responder ao terrorismo. Já uma visão estrita diz assim, olha, todos os demais estados. Porém, desde 11 de setembro de 2011, por conta dos atentados terroristas, houve uma espécie de convergência a esse tipo de visão. Então, a interpretação que toma como ampliativa a leitura da carta. Vamos lá. Por quê? Aí está o problema, olha. O artigo 51 diz assim, olha, nada na presente carta
prejudicará o direito inerente de legítima defesa individual e coletivo no caso de ocorrer um ataque armado contra um membro das Nações Unidas. Aí depois o resto do dispositivo são procedimentos do que deve ser feito. Você deve comunicar ao Conselho de Segurança e não reagir diretamente. Então, é sobre esse texto que a doutrina internacionalista diverge, e é sobre esse texto que eu estou imaginando que a teoria do direito possa contribuir com o debate dos especialistas. Por favor. Bom, olha aí. Interpretação ampliativa, já vimos. A expressão inherent preserva o antigo direito costumeiro de self-defense. A Carta das Nações Unidas não revogou os direitos dos Estados anteriores à sua promulgação sem expressa previsão. Ao tempo da conclusão da Carta das Nações, havia um direito costumeiro à legítima defesa. Então, tradicionalmente, no direito internacional público, havia um direito ampliativo à legítima defesa, que com a Carta das Nações apenas se confirma e não se revoga. Defende a concepção ampliativa. E a concepção restritiva, ela diz o seguinte, olha, você só pode falar em legítima defesa se você estiver falando mesmo de uma agressão armada. E a agressão armada tem que ser uma agressão em curso, iminente e presente e real. Mas qualquer exceção à proibição ao uso da força deve ser estritamente concebido. E os limites do artigo 51 seriam sem sentido se um direito costumeiro amplo fosse aceito. Esse tipo de visão apela aos trabalhos preparatórios da Carta das Nações. Próximo slide. Bom, e aí entra, eu acho que a tarefa do evento todo e a tarefa de quem quer se dedicar e de tentar ligar, vamos dizer assim, todos os estudos de teoria do direito a esse tipo de problema. Porém, eu nunca deixo de fazer alguns avisos, assim, olha só. Primeiro, a gente tem que tomar cuidado com as homologias selvagens. É muito comum a gente fazer homologias selvagens, quer dizer assim, olha, dado que Hart disse, logo o direito internacional deveria ser assim. Ou dado que Dworkin disse X, então logo o direito internacional também deveria ser. Isso aí é um erro metodológico, é um erro analítico que eu não endosso, por isso a minha chamada de atenção para isso. Inclusive para mim, enquanto teórico e estudioso também. Então, a gente tem que tomar cuidado com as homologias selvagens e com os carpados teóricos, aquele salto triplo que você dá para trás, achando que você vai, agora eu resolvi o problema porque eu li no discurso de autoridade que o fulano está falando disso. Por quê? Porque, primeiro, a teoria do direito não se dedicou ao direito internacional. Inclusive, o Waldron tem um artigo dizendo como a teoria do direito esqueceu do direito internacional. Não é? O tópico do artigo é isso. A teoria do direito, ela indaga o que é o direito, qual é a sua relação com a moral e como que se dá o processo de adjudicação. Basicamente, são esses três elementos e divergências sobre se direitos são fatos ou não sociais. Classicamente, está definido assim. Não se pode simplesmente transpor a posição dos autores da teoria do direito sem dar o devido tratamento analítico. Bom, além disso, para fazer esse exercício, eu acho que a gente tem que sair dessa briga de vizinhos, ou do teste de paternidade. O que é isso? A gente tem que se preocupar mesmo com o resultado efetivo da regulação e como ela pode promover um entendimento, tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista prático, que estabilize as perspectivas de comportamento dos autores. Então, assim, não vale muito a pena ficar comparando nesse exercício aqui as teorias. Por exemplo, então para Hart é isso, para Dworkin é aquilo. Sim, mas isso é um exercício estéreo. O que realmente eles podem contribuir dando primada ao objeto, que eu acho que a tarefa de todo investigador é focar no objeto, principalmente centrar nisso, ainda mais se a gente está falando de pesquisas que têm aplicabilidade prática. Por último, eu acho que a gente não tem que ter pedigree. Eu vejo muito trabalho, eu recebo muito trabalho, então, por exemplo, eu quero falar de violência doméstica contra a mulher, Lei Maria da Penha, eu vou usar o Rawls, aí eu tenho que dizer toda vez, olha, o Rawls não serve para nada para falar disso. Tá? Então, mas eu quero o Rawls, professor. Não, mas o Rawls não serve para isso, cara. Não, mas eu quero, então, caso eu tenha um problema psicanalítico, porque tu precisa de um pai, entendeu? De um nome para te ajudar, então resolve lá, entendeu? Eu não posso te ajudar a dizer que esse cara serve porque você quer falar, porque não serve. Então, assim, eu acho que é a mesma coisa aqui. A minha tarefa aqui não é buscar um pedigree. Eu não estou interessado em dizer, porque Hart disse isso, porque Dworkin disse isso, logo resolvemos o problema da guerra. Não. Vamos lá. Bom, em que questões do direito ao uso da força a teoria do direito poderia nos ajudar? Primeiro, a teoria do direito pode tentar responder, tecnicamente não está muito certo, porque a teoria do Rights aqui poderia responder isso, né? O que é um direito? Se ele é a expressão de uma prática social ou da deliberação racional dos agentes. Isso poderia influenciar se vamos dar maior peso ao costume internacional ou aos tratados, alcançando as interpretações acima divergentes. É um primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que a teoria do direito pode nos ajudar é como se deve interpretar um direito.
coisa que o Dworkin se dedicou bastante. Vocês viram a apresentação do professor Maués, Thomas também tem vários textos sobre isso, todos os meus colegas André, etc, etc. Como é que se faz uma interpretação, se a interpretação e a argumentação são elementos da prática jurídica, etc. Nós devemos interpretar formalmente, aceitando a literalidade dos textos, historicamente, aceitando o desenvolvimento do direito, moralmente, aceitando a reconstrução com a moralidade pública internacional. Essas são questões que tangenciam a teoria do direito e que podem influenciar, sabemos em qual das interpretações acima nós poderíamos pensar o artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Vamos lá? Bom, e aí, nunca se encontra uma foto dos dois mais jovens, geralmente eles já estão assim, mais velhinhos, o que é legal. Você já conhece essas duas figurinhas, né? Eu tenho um carinho especial por eles, principalmente por aquele ali. Isso aqui eu tenho uma relação ambígua. Entendeu? Então, Hart com o seu positivismo, né? Dworkin com o seu interpretativismo. Tinha uma foto do Dworkin jovem em Londres, parecia um Beatles, mas eu não consegui colar. Entendeu? Vamos lá, vamos ver o que eles podem nos ajudar. Hart e o direito internacional. Capítulo 10 do conceito de direito. Ele fala do direito internacional, ele fala que o direito internacional basicamente é composto por normas primárias, por regras primárias, normas está errado do ponto de vista técnico. Bom, a estratégia argumentativa do capítulo que ele traz é analisar o direito internacional à luz da união de regras primárias e secundárias, mas ao mesmo tempo, o que eu acho que é o mais importante desse capítulo, o Hart mostra como a ideia do direito fundamentado em ameaças, o direito do soberano fundamentado em ameaças, é tão equivocada para o âmbito interno, quanto é equivocada também para o âmbito das relações internacionais. E, assim, um dado para vocês, porque eu também estudo teoria das RIs, o Hart, além de ter influenciado toda uma geração de teóricos do direito, também influenciou Rawls, inclusive Rawls reviu a teoria da justiça uma vez em função de um comentário do Hart, com notas, a concepção de instituições que ele tem é de Hart, mas o Rawls também influenciou um grande autor das relações internacionais chamado Hadley Bull, que escreveu um livro chamado A Sociedade Anárquica. Tá? O Bull praticamente aplica a sociologia weberiana associada à filosofia da linguagem wittgensteiniana, traduzida no Hart pela regra de reconhecimento às RIs, para sustentar que as relações internacionais têm sim cognição e que os atores internacionais são capazes de seguir regras comuns e práticas comuns. Então esse é um livro fantástico, ele mostra isso na diplomacia, mostra isso na guerra, mostra isso em várias esferas de racionalidade. Bom, mas ao mesmo tempo o direito internacional teria uma ausência de institucionalidade, ele seria semelhante apenas às regras primárias e faltaria uma regra de reconhecimento unificadora que especificasse as fontes de direito e fornecesse critérios legais. Ainda assim, rapaz, acorda aí, cara. Ainda assim, certas dúvidas que os céticos levantariam não poderiam ser levadas em conta. A primeira, será que não haveria direito internacional público porque não há uma agência central capaz de forçar o cumprimento do direito com base em ameaças? O Hart refuta essa ideia. Ele vai dizer que não, que existem sim obrigações jurídicas passíveis de serem previstas nas relações no direito internacional público, mas que a mera existência da falta de uma agência central não poderia ser suficiente, e ele mostra isso nos primeiros capítulos do conceito de direito, e ele faz uma homologia com o direito internacional público. Embora, e essa passagem é muito interessante, o pano de fundo factual seja diferente, porque no direito internacional público, você não falaria de um direito agindo diretamente sobre indivíduos, mas sobre estados. Então, você teria uma cooperação ou uma interatividade distinta que poderia promover uma regra de reconhecimento distinta. Então, isso é bem interessante. Próximo passo. Além disso, e é muito interessante, porque o Hart ele também mostra como soberania é relativizada. Então, o argumento de que, não haveria direito internacional público, porque um soberano não pode se submeter a nenhuma regra, porque à medida em que ele se submete a uma regra, soberano ele não mais é. Isso ele também considera equivocado, porque quando você olha para as práticas, soberania ele associa com independência. Se soberania é independência, não há de se falar em ausência de limites e de controle. E aí ele mostra vários exemplos de práticas que a soberania é como se fosse ter independência, principalmente que ele retoma do federalismo. Ele mostra que estados federados geralmente tratam isso de uma maneira muito mais adequada. Então, nada nos autorizaria a pensar que a soberania é algo absoluto, assim o direito internacional não estaria totalmente afastado. Próximo passo. E a ideia de que o direito internacional seria fundamentado em voluntarismo estatal.
Essa é uma ideia muito comum, sobretudo por conta dos tratados. O fundamento do direito internacional é a vontade dos Estados soberanos que voluntariamente se associam de forma contractariana, submetendo a sua vontade à vontade dos acordos por meio de promessas previamente estabelecidas que tornam vinculante o comportamento. Bom, aí o Hart, e aí ele está muito próximo do Dworkin, ele diz o seguinte: olha, existem obrigações internacionais que não são meramente contratadas. Então, você fundamentar a obrigação internacional em vontade estatal, contractariana ou contractualista, seria um equívoco, porque você teria que explicar como é que existe uma série de outras obrigações que não foram contractualmente estabelecidas. Próximo passo. Bom, essa questão da moral eu vou pular só por uma... Que insights a gente poderia extrair de Hart? Eu vou deixar a questão da moral para a gente debater, se for o caso, se o Thomas quiser debater. Bom, se a gente pegar o que o Hart fez no capítulo 10, do conceito de direito, alguns insights a gente pode ter. Veja, a minha apresentação de hoje não é uma apresentação conclusiva sobre nenhum aspecto da questão. Ela é apenas para levantar implicações teóricas no âmbito prático que a teoria do direito pode ter sobre a regulação do uso da força. Então, a primeira é o seguinte: se o Hart estiver certo, a gente poderia ter um direito costumeiro internacional que não se fundamentasse em pretensões justnaturalistas. Eu acho isso muito bacana. Eu tenho uma má compreensão do justnaturalismo, eu vou corrigir nesse evento, provavelmente. A minha má compreensão é de que o justnaturalismo ele é muito dependente de concepções metafísicas transmundanas, e eu acho isso muito problemático, porque desde a guinada linguística e da virada pós-metafísica, a gente tem que se centrar em elementos da interatividade, e esses elementos da interatividade são extremamente sociais e mundanos, e geralmente quando se apela a direito costumeiro na doutrina internacionalista, se apela a uma ordem internacional de bens fundamentais que foi previamente estabelecida do ponto de vista ontológico. Então eu acho que com o Hart a gente consegue ter uma fundamentação de direito costumeiro que não apele a pretensões dos naturalistas, que para mim tem problemas específicos, sobretudo do ponto de vista metafísico. Eu sei que, claro, nós temos grandes representantes do naturalismo aqui, etc. É uma má compreensão que eu tenho, evidentemente, sobre o tema, muito provável. Bom, se houver uma possibilidade de identificar o direito do uso da força, tal possibilidade virá não do voluntarismo estatal, mas sim daquilo que eu acho que Hart mais nos chama a atenção, das obrigações decorrentes de práticas reiteradas convergentes. E aí eu acho que a gente poderia identificar o direito costumeiro ao uso da força, verificando aquela que foi a prática dos Estados ao longo do tempo. É um caso. E aí, se for isso, o Nicaragua Case, o caso da Nicarágua, ele acaba por confirmar a tradição do direito internacional no sentido da não intervenção, algo que já tinha sido estabelecido desde 1648. Então é interessante notar que se o direito ao uso da força foi identificado nas práticas convergentes, eu tenho uma intuição de que ele é muito menos amplo do que quer a teoria ampliativa, pois enquanto costume internacional parece endossar muito mais a visão restritivista do tema. Porque não trouxe à tona, mas a visão ampliativa do direito internacional ao uso da força, ela é muito mais uma visão pragmática sobre qual é o propósito que nós temos que dar a esse elemento, e muito menos reconstrutiva do que foi a prática dessa comunidade. Eu não sei se vai dar tempo de falar do Dworkin. Tu vais falar do Dworkin, né, Thomas? Então eu não vou falar do Dworkin, entendeu? Porque aí o Thomas abre a oportunidade para ele falar do Dworkin. O Dworkin teve um pequenino artigo que ele publicou um pouco antes de morrer, eu acho que foi póstumo, na verdade, né? E nesse artigo ele também tenta fazer um resgate do que seria a compreensão do direito internacional público. Ele defende o interpretativismo ao nível internacional, mas como o Thomas competentemente irá fazer a reconstrução dessa posição, eu acho que eu posso me furtar a fazê-la, me centrando só na ideia do seguinte: se a gente olhar o objeto e dar primado a ele, pois, qual é o problema? O problema é que a gente tem a interpretação e regulação do uso da força. A teoria do direito tem muito a contribuir no sentido de organizar as categorias centrais sobre o que é o direito, como ele deve ser interpretado, como é que ele pode ser debatido, até onde ele pode ser compreendido, quais são as práticas sociais que nos trariam identificação ou não, se argumentativamente ele poderia ser entendido ampliativamente ou não. Então eu acho que a teoria do direito ela tem um papel relevante, muita coisa a nos dizer sobre a violência internacional, sobre os conflitos internacionais, e é louvável que
a gente tenha conseguido também, no evento, trazer um pouquinho dessa temática, não confirmando a crítica do Waldron, né, de que nós aqui, pelo menos, não esquecemos do direito internacional, como a teoria do direito um dia esqueceu, tá bom? Muito obrigado.